Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim apresentar para vocês a discussão do artigo Declínio Mundial da Entomofauna, uma revisão de seus fatores. Então, pessoal, essa discussão ela vem falar sobre a importância de se preservar todas as espécies, porque a taxa de declínio de algumas delas estão beirando a extinção. E como a atenção de preservação acaba se concentrando em vertebrados carismáticos, como, por exemplo, o tucano, o panda, dentre outros animais, os insetos acabam sendo subrepresentados, apesar da importância para o funcionamento e para a estabilidade dos ecossistemas de todo o mundo que a gente sabe que eles possuem. Então, pessoal, apesar da baixa quantidade de estudos sobre esse tipo de assunto, essa revisão vem evidenciar para a gente a morte de alguns insetos de táxons importantes, como, por exemplo, dos dípteras, que são as moscas, dos hemípteras, que são os percevejos, que são as cigarras, e traz como discussão a atenção para um direcionamento de medidas que possam ser adotadas para conservar esse tipo de insetos e auxiliar nessa problemática, que é a morte deles. Aqui a tabela 1 vem nos mostrar a proporção de declínio dessas espécies por ano. E o que eu gostaria de destacar, né, aqui mostrando sobre os insetos, que 1/3 de todas as espécies desses insetos estão ameaçadas de extinção. E vale a pena lembrar que esse estudo, eles buscaram 73 artigos para elaborarem esse tipo de discussão, de resultados de discussão. Na figura 2, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que está falando sobre a taxa anual de declínio desses 3 táxons aqui, né? Que são os coleópteras, os himenópteras e as lepidópteras. E todo ano, cerca de 1% de todas essas espécies de insetos aqui, eles acabam sendo adicionados naquela lista lá de animais que estão ameaçados de extinção, de insetos, né, no caso, ameaçados de extinção. Eu gostaria de dar um destaque para a ordem da Lepidóptera, né, que são das borboletas, porque, inclusive, elas estão diminuindo numa taxa mais rápida do que a média anual. Como vocês podem perceber aqui na imagem, as linhas estão quase sobrepondo uma à outra, o que indicam essa discussão que eu acabei de falar. Na figura 3A, nós estamos vendo aqui os táxons terrestres, né, insetos dos táxons terrestres, e as suas respectivas situações, se eles estão em declínio, vulneráveis ou em extinção, ou até extintos também. E essa figura ela nos mostra que dentre esses táxons terrestres, os escaravelhos, que é esse primeiro destaque, é a ordem mais ameaçada e vulnerável dentre os estudados. Eles também mostram, né, que as abelhas fazem parte também desse percentual de vulnerabilidade e de ameaça de extinção. Tanto que, na sua discussão, os autores dizem que 1 em cada 6 espécies de abelhas foram extintas regionalmente, nas regiões que eles fizeram esse estudo. Na figura 3B, nós temos aqui os táxons aquáticos, os insetos aquáticos. E eu gostaria de destacar, assim como os autores fizeram, a ordem Tricóptera. Tricóptera vem de pelo mais asas. Eles são parecidos com as ordens Lepidóptera. No entanto, esses insetos, a larva deles possui o ciclo de vida dela baseada num ambiente aquático. E esse táxon, a ordem Tricóptera, ela é a mais vulnerável e a mais ameaçada de extinção dentre as demais estudadas, como a gente vê aí pela figura. E o que eu gostaria de trazer também, né, de comparação, é que se a gente for pegar a figura 3A, que nos fala sobre os táxons terrestres, e a figura 3B, e comparar entre eles, 33% dos insetos aquáticos estão ameaçados e 28% daqueles insetos terrestres estão ameaçados de extinção. E, embora não seja possível quantificar com precisão, os autores dizem que
a extinção de insetos ela já ultrapassa a dos vertebrados. E como esse declínio ele acaba afetando todo um ecossistema, nós estamos testemunhando o maior evento de extinção na Terra desde o período Cretáceo. E por fornecerem serviços essenciais, esse evento ele não pode ser ignorado. Alguma ação tem que ser tomada, alguma medida tem que ser tomada para que evite acontecer algum colapso catastrófico, como os próprios autores mesmos relatam em seu artigo. E outra discussão também que esse artigo nos permite realizar é a questão da causa do declínio desses insetos, que essa causa ela não está ligada com o habitat específico de cada espécie, mas sim com uma característica compartilhada entre eles. Como, por exemplo, em ambientes aquáticos, as evidências mostram que a poluição é a principal causa de declínio e de extinção desses tipos de insetos que dependem desse ambiente. E já em ambientes terrestres, a, a perda, a extinção por coexistência de plantas é uma evidência também que eles trazem em discussão. Porque, por exemplo, você tem um inseto que está ali, que ele depende de uma certa planta para sua alimentação, para sua vivência, né, e manutenção de vida, e essa planta acaba sendo extinta. Então, esse animal, com essa perda, ele acaba sendo extinto também por coexistência daquela planta. Entenderam? É, outra, outro parágrafo de discussão que esse artigo nos fala é sobre a questão que esse tipo de mudança nas comunidades de inseto vem acontecendo desde a época da expansão industrial, que foi ali por volta da década de 1930. E toda essa pressão antropogênica acaba causando algum tipo de problema. Como, por exemplo, eles citam a substituição de espécies nativas por espécies exóticas ser uma ameaça para aquela biodiversidade existente. Por quê? Você fazendo esse tipo de substituição, você está alterando toda uma cadeia ali existente. E peço licença para poder citar que inúmeras, como os autores dizem, inúmeras espécies estão desaparecendo e poucas outras estão ocupando esses nichos vazios. E essa ocupação, né, esse tipo de desaparecimento, essa extinção, ela acaba afetando a biomassa de ecossistemas inteiros, como a gente já viu lá em ecologia, nessa questão de biomassa. Por quê? Porque os insetos eles acabam sendo a base de sustentação de algumas redes alimentares. Então, isso gera um efeito cascata, o que eu vou estar mostrando aqui para vocês na apresentação, né? Por que efeito cascata? Porque alguns animais acabam dependendo dos insetos para criar os seus descendentes. Então, no artigo mesmo, ele traz esses dois exemplos de efeito cascata, que em 1952, na Inglaterra, os perdizes cinzas foram classificados nesse período como um fracasso reprodutivo. Só que estudos mostraram que a verdadeira causa desse fracasso reprodutivo estava atrelada com o uso de inseticida e de herbicida em terras agrícolas, o que ocasionava um número insuficiente de insetos para a alimentação dos perdizes e para a alimentação dos filhotes deles. Então, esse fracasso reprodutivo ele estava ligado com a ação do homem para com esse animal. O segundo exemplo foi um estudo que mostraram no Reino Unido, que a diversidade e a abundância de morcegos em fazendas intensivas, ou seja, aquelas fazendas mais industriais que produzem coisas em grande e larga escala, era menor do que em fazendas orgânicas. Mas qual que é, né, o motivo, a causa por trás dessa diferença de diversidade e abundância? Era porque houve a redução da biomassa de insetos causada pelo uso de pesticidas nas fazendas intensivas, o que fazia com que a diversidade e a abundância desses morcegos fossem maior nas fazendas orgânicas, locais onde não existiam esse tipo de uso, né, de pesticida. Bem, pessoal, essa foi a contribuição que eu tinha para trazer da discussão do artigo.
Espero que tenha sido claro. Muito obrigado pela atenção e fiquem bem.